número 10, o seu versículo 1 ao 6. E às vezes a gente está se matando aí, e às vezes não é um pecado, é simplesmente o ego da pessoa, a falta de conhecimento. Vamos ler aqui, em nome de Jesus. E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual jazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Repete comigo, orava a Deus. 4. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está com certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Amém? Bom, volta um pouquinho aqui no versículo de número 4. Vamos ler todo mundo junto? 1, 2, 3. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Amém? Aqui estava um homem, o centurião. Centurião era uma pessoa que cuidava de 6 soldados. Ele tinha uma responsabilidade. Ele era romano, ele não era do povo de Deus. Tanto que fala que ele era italiano, era de Roma. Mas a Bíblia diz que naquele tempo os judeus tinham a falta do conhecimento que Jesus morreu por todos os homens. Eles achavam que era somente os judeus que tinham a oportunidade da salvação ou a oportunidade de ter Cristo. Eu estou falando dos convertidos, né? Então os judeus da época achou que Deus era só para eles e que Deus era só do jeito deles. E a Bíblia diz que esse centurião, este homem que nós estamos falando aqui, ele era um homem bem sucedido na sua vida. Ele era um homem que tinha dinheiro, ele tinha família, ele era, vamos supor, o patrão, ou era o encarregado ali de 10 soldados de Roma. E a Bíblia diz que ele fazia contínua oração a Deus. Ele ouvia falar de Jesus Cristo, porém ele não tinha acesso, porque havia esta mentalidade na época, que só Jesus era só para os judeus. Até mesmo Pedro, até neste caso, nesse momento, ele não sabia disso. Mas a Pedro, que era o líder da igreja primitiva daquela época, nesta ação, ele foi, aleluia, louvado seja Deus, e levado pelo Espírito Santo a entender que Deus, ele amou a todos os homens, a todos. Não tem nenhum exclusivo para Deus. Amém? Então, até naquele momento, eles pensavam desta forma, que a salvação tinha vindo somente para os judeus. Na verdade, a salvação vem dos judeus, porém, não é só para eles, é para todo aquele que recebe a Cristo em sua vida. E a Bíblia diz que este homem, sendo romano, ele ouvia falar dos feitos de Jesus e do que Deus fazia através da igreja. Porém, ele era romano e ele tinha um trabalho ali muito forte. O que ele fazia? Ele orava a Deus. Ele queria ter aquele Deus. Ele sabia que Deus, aleluia, operava grandes maravilhas. Ele ouviu falar da salvação. Porém, no coração dele, ele falava com Deus, mas ele não se manifestava, porque era essa a visão, que Deus só havia vindo para os judeus, ou somente para aquele povo. Você está entendendo, irmão? Então, nós vamos falar uma coisa importante hoje, que fala sobre a hierarquia. E a Bíblia diz que quando Deus ouve a oração dele, no versículo 1 põe aqui, ó: e havia em Cesareia um varão por nome, número 1, tá? Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Centurião já quer dizer que ele comandava 100 soldados, ou 100 pessoas. Glória a Deus. Piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa,
o qual jazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Uma pessoa, ela que não tinha acesso nenhum à igreja, aos crentes, mas ele ouvia falar de Jesus e ouvia o que Deus fazia através dos apóstolos. E ele ouviu falar muito, porque Jesus, louvado seja Deus, foi crucificado ali, ou naquelas proximidades. E ele orava. Ele tinha tanto compromisso, ele tinha tantas coisas para fazer, ele comandava o exército. Mas a Bíblia diz que Deus gosta de ordem e decência. Quem não entendeu? É a coisa que Deus mais preza, é ordem e decência. Então, ele começou a orar ao Senhor, tendo toda a sua casa, diz ele, toda a sua casa em ordem. Ele comandava os soldados, ele comandava a sua casa, e de contínuo, quer dizer, todo dia, ele orava a Deus. Ele tinha tempo, ele organizava a sua vida para buscar a Deus. E ele não era crente, segundo os olhos humanos. Mas a Bíblia diz que ele orava, aleluia, e dava esmolas. Ele não só orava, mas ele fazia a obra. Porque você vê muita gente falar de Deus, mas ninguém demonstra Deus nas suas ações. Então ele não só orava, não só ele clamava a um Deus que ele talvez achasse que ele não tinha acesso, ele nem sabia se Deus o ouvia, porque se ele fosse pelo conhecimento humano, pelo que falavam, Deus não ia ouvir a sua oração. Mas por que aquele homem continuava orando? Porque ele tinha esperança, porque ele tinha, louvado seja Deus, em nome de Jesus Cristo, algo dentro do coração dele, que Deus um dia ouviria e olharia para ele, para a sua família. Porque ele tinha dinheiro, ele tinha tudo, porém ele não tinha a salvação, segundo o costume da época. Eu posso ouvir glória a Deus? E a Bíblia diz, irmão, no nome de Jesus Cristo, que Deus se manifesta a ele. De tanto ele orar, de tanto ele pedir, Deus se manifesta a ele. E a Bíblia diz aqui no versículo de número 3: e este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. 4. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E o anjo disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, se você soubesse o quanto é importante você orar, o quanto é importante, tem gente que ele ora, irmão, esquece do que orou, do que pediu para Deus. Mas eu digo para você que Deus não esqueceu de nenhuma oração, nenhum pensamento que você dirigiu a Ele. E é por isso que muitas vezes, louvado seja o nome do Senhor, quando você não está esperando uma coisa, ela acontece. Quem está entendendo? Quando você largou a mão daquilo, você esqueceu, isso aí já passou. A bênção vem para você, você fala: olha, eu não estava nem esperando. Por quê? Porque Deus não esqueceu da sua oração. Você esqueceu, você muda de ideia, mas Deus não muda. O problema é nós termos o quê? A paciência. A Bíblia diz que aquele homem orava de contínuo. E segundo os homens, ele não tinha a esperança da sua salvação. Mas ele nem por isso deixou de orar. Mas uma coisa que agradava a Deus, que fez Deus olhar para ele, de maneira, é que ele era um homem ordeiro. Era um homem que tinha 100 pessoas ao seu comando. Era uma pessoa que tinha autoridade sobre aquilo que ele fazia. Ele tinha autoridade sobre a sua casa. E ele tinha, louvado seja Deus em nome de Jesus, tempo para adorar a Deus. De contínuo ele orava a Deus. Isso chama a atenção do Senhor. Quanto tempo você tem separado para o Senhor? Mas eu estou com tanto problema, eu tenho tanta coisa, irmão. Organiza a tua casa, irmão. O homem tinha 100 homens ao seu comando. A Bíblia que diz: ele dava esmola ao povo. Quem está entendendo? Ele dava esmola, ele saía, ele fazia a obra, ajuda aquele lá, ele tinha homens ao seu comando. E isso é importante você ter na sua vida, em nome de Jesus, domínio. Você tem que ter domínio, irmão, sobre a sua própria vida, sobre a sua casa, sobre as suas ações. Por quê? Porque Deus, ele gosta de ordem e decência. E a Bíblia, aleluia, nos revela dentro deste fato que ele, não sendo do povo de Deus,
ele precisava da salvação. Amém? Deus olhou para ele e enviou a ele um anjo. Eu posso ouvir glória a Deus? Mas ele podia falar: mas eu estou orando a Deus, por que Deus vai enviar um anjo? Hierarquia. Amém? Ele orou a Deus e Deus enviou um anjo. A resposta de Deus para ele foi um anjo que representava a Deus. E é aí que nós começamos um processo, talvez na nossa oração, talvez na nossa busca a Deus, a falta de respeito ou de discernimento espiritual, de ver como Deus age e como Deus quer que nós passamos a agir. Às vezes você está fazendo tanta coisa para Deus, ou pede tanta coisa para Deus, mas não pede esse discernimento. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, a primeira ação de Deus para com aquele homem. E ele, quando viu o anjo, ele disse: quem é, Senhor? E aí o anjo respondeu a ele o que no quarto. Vamos ler aqui, põe no quarto? 1, 2, 3. O qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. O anjo trouxe a resposta que ele pediu a quem? A Deus. Deus não desceu do céu para dar a sua resposta. Quem está entendendo, meus filhos? Deus enviou o anjo. E a Bíblia diz, louvado seja Deus, que Deus também, aleluia, é assim que age conosco. É assim o nosso dia a dia, a hierarquia em que vivemos neste plano de vida, ou em qualquer lugar. Deus não mudou. Deus é o mesmo. Eu posso ouvir glória a Deus? Glória a Deus! E aqui no versículo 4, ele fala: ouvi as tuas orações e vi, as tuas esmolas. Mas no versículo de número 5, olha como Deus age através dele agora. Versículo 5, vamos ler? 1, 2, 3. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Sabendo Deus que ele era um homem ordeiro, que tinha autoridade, que sabia conduzir a sua casa, ele entenderia como Deus estava respondendo para ele. Por quê? Porque ele não era salvo, irmão. Quem está entendendo? Ele não era salvo. Ele não tinha salvação. Porém, ele tinha valores e as suas ações Deus havia visto e ouvido. Porém, Deus não trabalha contra aquilo que ele constitui. Quem está entendendo? Deus não trabalha contra a sua palavra de maneira alguma. Deus falou, vai acontecer como Deus falou. E aí Deus pega e fala para ele uma coisa importante, respeitando a autoridade que tinha sobre ele. Ele tinha uma autoridade, ele comandava a casa, ele comandava soldados, ele tinha uma autoridade. Quem acredita nisso? Você acredita, irmão, que Deus respeita a autoridade que você tem na tua casa? Você acredita nisso? Seja você pai, mãe, filho, tem uma autoridade sobre você. É um chefe, você, aleluia, louvado seja Deus, quer ser um empresário, ou você tem, irmão, Deus respeita a autoridade. Sabe por quê? Porque quem te deu a autoridade, quem te deu, aleluia, isso foi Deus. E ele não vai contra aquilo que ele deu ao homem. E a Bíblia diz que quando Deus responde a ele, Deus não desceu do céu. Repete o seu amor, hierarquia, irmão. Aprende a respeitar a hierarquia. Deus enviou um anjo. Quando o anjo falou para ele, aleluia, as tuas orações foram ouvidas, subiu diante de Deus, falou para ele que as orações está tudo. Agora no 5, o anjo que representava Deus disse para ele: agora pois, envia homens a... Não falou para ele lá não, quem está entendendo? Sabia que ele tinha autoridade sobre pessoas. Ei, Deus me enviou, agora você, eu estou te respondendo. Envia agora homens a Simão. Quem está entendendo isso? A resposta de Deus não foi direta: ó, você está salvo, você... Não. Por quê? Porque Deus constituiu a sua igreja e deixou na terra um líder. Na época era o líder da igreja, que era Pedro. Então Deus não vai contra aquilo que ele criou, que ele gerou.
Deus gosta de ordem e decência. Deus te deu autoridade, aleluia. Então Deus não vai te desrespeitar. Então que você seja imagem e semelhança de Deus. Respeite a hierarquia, tenha domínio sobre a sua vida. Saiba, aleluia, louvado seja Deus, que Deus te responde, mas não da maneira que você quer, mas da maneira que tem que ser. Quem está entendendo agora? Aí viu o anjo. O anjo falou: olha, agora presta atenção, não vai lá não, porque você é uma pessoa que está acima dos seus soldados, ou daqueles que você domina. Envia homens, envia quem você quiser, e manda procurar por Pedro, Simão, Pedro, líder da igreja. Quem está entendendo? Ô irmão, que coisa linda aqui no versículo. Ele fala isso respeitando a autoridade do homem. Ele podia falar, olha como Deus fala, como Deus é tão sábio. Olha o que Deus fala para ele: agora, pois, envia homens a Jope. Deus não falou para ele: vai lá você não. Porque hoje nós vemos as pessoas que não querem respeitar o chefe, filho que não respeita a mãe. Quem está entendendo? E a mãe e o pai estão assim. É mulher que não respeita o marido. Você está indo contra a vontade de Deus, meu irmão. Quem está entendendo? Há uma autoridade sobre a vida da pessoa e você tem que respeitar para que você seja o quê? Abençoado. O anjo, aleluia, se manifestou e falou: envia homens a Jope. Não, para você não. Não podia falar: vai lá, você. Mas Deus respeitava a autoridade que estava sobre a vida dele. Por quê? Porque o próprio Deus lidera essa autoridade. Então, ali louvado seja Deus, ele ouviu a voz de Deus do jeito que Deus falou. Ele não saiu correndo, não. Quem tem Deus, quem ora a Deus, Deus abre o seu entendimento. Quem está entendendo da glória? Por quê, irmão? Porque há uma hierarquia e a palavra de Deus se cumpre da maneira que Deus fala. Não da maneira que você interpreta. Tem gente interpretando a palavra de Deus errada. Não da maneira que nós queremos, não. E aquele momento eu entendo dentro desse texto que aquele homem era respeitado por Deus. Quem está entendendo? Pelo poder e pela autoridade que ele tinha sobre os seus homens. Então ele falou: envia homens. Quem você vai enviar não me interessa, mas envia homens, olha lá o texto, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Por que ele faria isso? Deus não podia falar: olha, eu estou vendo a sua oração, estou vendo que você vai ter a sua boca, você vai ser salvo. Deus não vai contra a sua palavra. Deus deixou a igreja e deixou sobre a igreja um líder. Quem está entendendo isso? E ele não vai contra isso. Não pense: não, Deus é comigo. Não. Você está numa igreja, você tem que se manter nela e respeitar a hierarquia. Respeitar o pastor, respeitar aquele que está sobre você. Quem está entendendo? Se um dia você quiser o respeito de Deus e das pessoas. Veja como Deus via aquele homem. Um homem que orava, porém ele não tinha salvação. A Bíblia diz que Jesus, louvado seja Deus, deixou a sua igreja para pregar o Evangelho. E deixou os seus líderes para conduzir a igreja. Quem está entendendo? Olha aqui o que Deus fala: vai lá e chama quem? Simão Pedro. Mas eu não posso chamar o Tiago, o João, está mais perto, eles estão mais perto aqui. A ordem de Deus é para chamar Pedro. E se sair disso não acontece salvação. Quem está entendendo? Deus viu, respeitou a ele, e ele tinha que fazer como está escrito, ou como foi mandado. Quem está entendendo agora, irmão? Então, quando ele enviou, aleluia, os homens, como ele obedeceu, ele falou: olha, vai lá e manda chamar Pedro. E os homens foram. E ali Deus se manifestou através da igreja, através de Pedro. Por quê, irmão? Porque Pedro era o líder da igreja. Pedro é que tinha que conduzir aquele homem ao arrependimento do pecado e a receber Jesus. Quem está entendendo? Olha, ele orou, ele cantou, ele louvou, ele orava todo dia, ele dava esmola. Porém, se não tivesse Cristo e a aprovação da igreja, não entraria no céu. Por quê, pastor? Porque senão Deus não tinha deixado a igreja.
Tem gente, irmão, que eu conheço que está desviado pelo caminho por não respeitar pastor, por não respeitar a hierarquia. Quem está entendendo? Ele não é feliz, ele não consegue, porque ele não tem, aleluia, louvado seja Deus, o respeito, nem por aquilo que Deus deu a ele. Quem está entendendo? Deus te deu o Espírito Santo, Deus te deu o dom espiritual, porém Deus colocou sobre você, aleluia, limitações, aleluia. Para quê? Para que você aprenda. Mas eu sou mais inteligente do que o pastor, porém quem é o pastor? Você vai ter que ficar com a sua inteligência e deixar o pastor e não obedece. Quem está entendendo isso? A hierarquia. Então, quando o sofrimento por não obedecer a voz de Deus. Era um romano. Ô pastor, mas quer dizer que ele não é cessado de jeito nenhum. Como é que Deus manda ele fazer uma coisa e ele não faz? Ele orou, pediu, Deus falou, então tá bom, mandou um anjo. Você já pensou se ele veio hoje e falar, quem é você? Ele ia falar, você é o Tirica? Não, né? Você não está orando? Não, mas eu quero falar com Deus. Ele falou, mas aqui eu sou Deus. Você não está orando? Eu estou aqui. Eu sou Deus, eu represento Deus. Quem está entendendo? Mas se você eu não vou ouvir não, então morra. É isso que ele ouviu. Mas quando ele viu um anjo do Senhor indo na direção dele, ele já chama o próprio anjo de Senhor. Ele diz que é Senhor. Ficou até com medo. Que ele apareceu no quarto, numa visão. Então ele deu a ordem, a sua oração foi ouvida, está diante de Deus. Porém, você vai fazer assim, ó. Agora, pois, envia homens a Jó, porque eu vejo que você é um homem muito ordenado. A sua casa, eu me agrado dela. Você comanda bem os seus exércitos, você comanda bem os seus filhos, você comanda bem a sua vida. Você faz esmolas, você ora, você tem tempo para tudo, você sabe, aleluia, dividir as coisas, respeitar. Porque quem é ordeiro, irmão, ele vai longe. Quem está entendendo? Quem é uma pessoa que tem ordem na sua vida, ele será um bom pai, ele será uma boa mãe, ou ela será, né? Uma boa mãe. O filho que respeita o pai, a Bíblia diz que os seus dias são acrescentados na terra. Não tem outra coisa que acrescenta o dia do homem. Quando o homem ele é um bom filho, uma boa filha. Mas o que você vê hoje, os filhos xingando o pai, está tudo morrendo aos 20, 19, aos 16. Não anda na moto, aí que ele anda mesmo. Quem está entendendo? Não faz isso, aí que ele faz. O pai não tem domínio. E se domina é quando é pequeno, não é quando ele domina. É de pequeno que se torce. Eu posso ouvir glória a Deus? Deus respeita isso e não vai intervir. Quem está entendendo? Talvez você esteja orando, você que é pai, orou, pediu. Deus, hoje eu sou hoje para você. E Deus está falando, envia, aleluia, louvado seja Deus. Alguém faça alguém fazer alguma coisa. Você já viu um filho que não faz nada, fica dormindo o dia todo? Você já viu a filha que não faz a pessoa? O pai e a mãe dá tudo. O que você acha que vai ser do teu filho? Ele vai te matar, meu irmão. Ele nunca lutou por nada, você deu tudo para ele, nunca conquistou absolutamente nada. E você acha que deu algum respeito ou alguma educação para ele? Engano seu. Você está errado. Você tem que dar ao seu filho a consciência da palavra, que ele vai ter que enfrentar um mundo corrupto, que ele vai enfrentar um mundo, aleluia, difícil, que ele vai ter que conquistar. Não basta, aleluia, em nome de Jesus Cristo, você ir dando presente, você ir fazendo aquilo. Não. A Bíblia diz, ensina o caminho que a criança deve andar, e ela não se desviará dele. É você a responsabilidade. Oh meu Deus, por que meu filho morreu aos 16 anos, não é? Eu dei autoridade para você, e eu não vou interferir. Quem está entendendo? Quem acredita que Deus dá autoridade sobre você? Foi o que ele fez. Ele falou, olha, eu ouvi as suas orações, subiu diante do meu trono, as suas esmolas eu vi. Agora, porém, pois envia homens a Jó. Você tem autoridade. O que você falar, você tem que ter a sua casa em ordem. O que você falar para uma criança, a criança não obedece, o que é que Deus vai dar para você? Se você não consegue dominar uma criança, se você não consegue colocar nenhuma criança no lugar dele. Então o que vai acontecer, irmão? Você está indo contra a palavra. Por quê? Porque a autoridade estava sobre Cornélio. Cornélio, eu ouvi, ele não falou para o filho dele, ele não falou para o soldado dele, porque era Cornélio que buscava a Deus.
Então Deus falou a esse homem, mas se ele ouvir a minha voz, se ele obedecer, ele vai ser salvo. Quem está entendendo? Porque tem gente que é assim, ele era romano, ele não era de Deus não. Não é por fazer esmola, não é por você louvar não seja Deus, fazer oração, ou reza, ou fazer qualquer coisa, irmão, tem que ter Jesus. Quem está entendendo? E Deus constituiu uma igreja na terra, Ele colocou sobre, aleluia, a sua igreja, o pastor, o líder. Você tem que ir até Ele, você tem que ir, aleluia. Não é, não, eu tenho Jesus em casa, eu tenho Jesus no sofá. Meu irmão, louvado seja Deus. Se este homem não envia, aleluia, a chamar Pedro à sua casa, todos eles iam morrer. Apesar dele ter a sua casa em ordem, apesar dele ser uma pessoa boa, ele não ia herdar o reino de Deus. Porque Deus constituiu sobre a igreja o líder e deixou a sua igreja. Eu posso ouvir glória a Deus? Então ele falou agora, ó, suas orações foram ouvidas, agora você manda chamar a Pedro. Eu posso ouvir glória a Deus? Manda chamar a Pedro, líder da igreja. Pode chamar que ele vai vir. Ô Espírito Santo, quem vai vir? Não, mas não pode ser a Maria, não pode ser o José, o Benedito, não. Manda chamar o pastor Zé Luiz. Quem está entendendo? É o pastor Zé Luiz, é ele que eu construí. Não, mas eu tenho uma irmã na cabeça. Irmão, preste atenção. Preste atenção na hierarquia, meu irmão. Quem está entendendo? Preste atenção quem Deus constituiu. Obedeça a voz de Deus. Não pense que você é bom, porque a Bíblia diz que é bom Deus. Você tem que ouvir a voz do Senhor. Você ora, você pede. Por que Deus não está fazendo? Porque você não está dando respeito e não está respeitando. Quem está entendendo na glória? A hierarquia, irmão, aleluia. Deus não desceu do céu, Deus enviou um anjo. E o anjo falou que Deus determinou. Vai, aleluia, você não. Manda homens lá. E se ele vai, ele perde a bênção. Porque ele não respeitou aquilo que Deus respeitava nele. O que? Hierarquia. Ele mandava, o cara ia. A casa dele, o filho falava. Ele tinha tempo para todas as coisas. Ele organizou a sua vida. Então Deus olhou para ele não sendo crente, por quê? Ele tem virtudes e valores. Mas ele precisa da salvação. E só quem pode conduzir ele a mim é o líder da minha igreja. Por quê? Porque está escrito. Mateus 16. Vamos pular? Põe aqui Mateus 16. Por que chama Pedro? Vou te explicar para você em nome de Jesus por que chama Pedro. Aleluia. Mas eu não gosto de Pedro, ele negou 3 vezes Jesus. Interessa. Porque nós vemos isso, né? Nós vemos isso. É isso que, irmão, que Deus escolheu, constituiu, é isso que vale. Se você não gosta, fica com Judas e se enforque. Quem está entendendo? Porque Deus escolheu Pedro. Você escolheu Judas, então vai morrer enforcado. Mas se você escolher o líder da igreja, aquele que Deus constituiu e obedecer, as vitórias virão sobre a tua vida. Oh, aleluia! Quem está entendendo? Põe aqui 17. Foi 17. O Espírito Santo de Deus. Vamos lá, lê aqui. 1, 2, 3. E Jesus respondendo disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quem está entendendo isso? Quem te revelou não foi carne nem sangue. Não foi a tua mãe, não foi o teu pai. Quando perguntou para os discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Ninguém sabia falar. Deus revelou a Pedro e a Jesus quem seria o líder da igreja. Pedro, sem saber de nada, falou: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ele falou: bem-aventurado é tu, Simão Bar-Jonas, morrer, porque você vai liderar a minha igreja. Eu posso ouvir glória a Deus? Aleluia. Põe aqui, ó. Põe aqui mais um aqui, 19. Aleluia. Olha quem tem a chave. Vamos lá. 1, 2, 3. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Quem está entendendo?